Então, quem se lembra, a gente teve um vídeo há um tempo atrás no canal que era Spotify versus a Apple versus a União Europeia e tal. E a gente vai citar esse caso aqui porque eu fiz meio que uma linha do tempo. Então eu vou trazer as últimas notícias para vocês entenderem quais foram as últimas notícias. E daí eu meio que trouxe uma linha do tempo dos pontos importantes dessa história. E daí a gente vai comentar um pouco sobre isso. Então vamos lá. Apple processada pelo Departamento de Justiça nos Estados Unidos. Isso é só, digamos, a última repercussão da história, mas nós vamos ver tudo. Do The Champs, Apple volta atrás e retoma a funcionalidade de instalação de web apps na tela inicial de iPhones e iPads para usuários da União Europeia. A decisão anterior de impedir a instalação de PWAs, que eu acho que é... não sei o que é, devido a dificuldades técnicas e preocupações de segurança, havia sido criticada por reguladores e grupos de defesa da web aberta, levando a uma investigação da Comissão Europeia. A reversão se aplica apenas a web apps baseados em WebKit, destacando a dependência de muitos cidadãos e aplicativos essenciais na região. Isso aqui tem a ver com o caso maior que a gente está falando, que é basicamente a Apple está sendo alvo agora de investigações da União Europeia por causa dessas práticas que a Apple diz que ela tem de, digamos, limitar bastante o ecossistema de software dentro do iPhone, iPad e até do macOS, mas principalmente dos mobile dela, porque ela diz que é questão de segurança, é questão de manter uma experiência vertical, onde ela tem bastante controle sobre a segurança, sobre o que roda no celular, e que isso seria bom, né, porque os usuários dela gostam, e que isso é uma questão de inovação dela, versus ela usar isso como práticas anticompetitivas e que prejudicam a experiência dos usuários em detrimento deles ganharem mais dinheiro, tá? Então agora a União Europeia está prestando atenção nisso. Vamos ver mais coisas e daí eu explico desde o início para vocês. Então, olha só, tem duas aqui que uma é a continuação da outra. A Apple classifica a Epic Games como ameaça ao ecossistema iOS e encerra sua conta de desenvolvedor na plataforma. A ação seria justificada por violações contratuais passadas da Epic e impede que o estúdio de jogos lance uma loja paralela à App Store na União Europeia. A Epic alega que a decisão viola leis anticompetitivas. As informações são do TechCrunch. Então, quando a gente chegar mais para frente, a Apple não quer que tenha a possibilidade de que o software que seja instalado no iOS não passe pela loja dela. Ela quer que todos os apps que são instalados no teu iPhone ou teu iPad, eles passem pela loja da Apple, ou seja, eles têm que passar pelo crivo da Apple e eles têm que seguir várias das regras que eles têm para lá. A União Europeia queria que o quê? Queria que tu pudesse ter lojas de aplicativos alternativas. Então, a princípio, a loja de aplicativo ia se registrar com a Apple, ia ter algum tipo de acordo ali onde, tipo, tá, ok, a gente tem tais regras, mas aqui eu posso distribuir meus aplicativos com as minhas próprias regras e com algum tipo de liberdade maior. A princípio, a Epic poderia fazer isso, mas aí a Apple disse assim, mas... que quem não sabe, a Epic faz o Fortnite, né? Que já tá numa briga há muito tempo com a Apple, nós vamos chegar mais pra frente. Aí a Apple disse, mas olha só, a tua conta de desenvolvedor cometeu altas paradas aí ruim, então eu vou cancelar ela. Então a conta de vocês tá cancelada agora. E daí... isso pegou muito mal para a Apple. Então, daí a próxima notícia daqui, a Apple reverte posição mais uma vez e restabelece conta desenvolvedora da Epic Games. A decisão abre novamente caminho para a Epic lançar uma loja paralela à App Store na União Europeia. A mudança de posição da Apple ocorre um dia após a Comissão Europeia anunciar uma investigação sobre a conduta e que poderia resultar em multas e sanções significativas. Então, só para vocês não entenderem, foi basicamente assim, a União Europeia disse, não, a Epic pode fazer uma loja de aplicativo da Apple, beleza, eles podem, só que eles não podem ter uma conta de desenvolvedor porque eles violaram nossos termos e eles não têm mais uma conta de desenvolvedor. A União Europeia disse assim, nós vamos ter que te investigar, Apple. E daí a Apple pegou e disse, ok, a tua conta tá de volta aqui, porque os caras estão nos investigando. Isso aqui, pra quem não entendeu como é que chegamos até esse ponto, e tem mais o ponto também que a Apple foi processada não só pela União Europeia, mas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, isso aqui tem os pontos importantes da história, tá? A Apple retira 30% de todas as compras que ocorrem dentro dos aplicativos do iOS, que é uma coisa que não acontece, por exemplo, na plataforma do Android. Tá? Talvez o Android até tenha algum tipo de taxa quando tu faz pelo Google Pay, mas daí a gente vai chegar em duas coisas importantes que eu vou falar mais pra frente. A Apple, ela proibia, né, porque agora teve decisões judiciais baseadas nisso, mas ela proibia o redirecionamento para sites de compras externas. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente tem um joguinho que tu precisa comprar uma versão premium do jogo lá dentro, para abrir conteúdo a mais.
E daí ele é um aplicativo free no iOS. E daí a gente quer assim, ok, para comprar a versão premium, isso talvez não seja o melhor dos exemplos, porque, enfim, tu poderia vender o jogo no iOS, mas eu vou chegar em exemplos melhores, mas só já que eu tô nesse joguinho. Então diz assim, é uma compra de R$20, e tu clica no botão dentro do aplicativo, abre o cartão e paga, 30% disso vai para Apple. Por quê? Porque dentro dos aplicativos, tu só consegue implementar isso como o Apple Pay. Tu só consegue ter, não sei se esse é o nome, a carteira da Apple lá, o treco de pagamentos da Apple, e daí eles tiram esses 30%. Alguns aplicativos, como por exemplo Netflix, que eles não, que eles funcionam, tu pode assinar o aplicativo por ali, tu abre o aplicativo, tu não tem assinatura, e daí ele diz, tu tem que pagar o Netflix mensalmente pra tu poder usar. Esse aplicativo também recebe 30%. Algum aplicativo como, por exemplo, a Twitch, quando tu clica, vamos dar sub na pessoa, vamos pagar o Twitch, como é que é o nome? O Twitch Turbo lá. Ele também tira esses 30% em cima do que a plataforma já tira, tá? O YouTube também. Quando tu manda o Superchat e outras coisas, se tu paga por dentro do aplicativo do YouTube, a Apple tira esses 30%, tá? Só que o grande problema é que, por exemplo, o Netflix queria o quê? Ele queria dizer assim, vai até a versão de browser que não usa a tecnologia da Apple, ou seja, abre o computador e abre por lá, e daí tu pode usar no teu iPhone, e daí tu me pagou 100%, tu não pagou pra Apple. E a Apple disse, não, vocês não podem fazer isso. Está proibido pelos nossos termos redirecionar de dentro do aplicativo as pessoas para outros sites que podem fazer as compras, né? E isso afetou, então, que nem eu disse, jogos que nem o Fortnite, que foi um dos motivos, porque a Epic processou a Apple e disse assim, eu sou um jogo de graça que eu vendo esses produtos aqui dentro do meu negócio. A Apple não deixa eu redirecionar as pessoas para assinarem e comprarem fora do negócio, e eles estão tirando uma dentada enorme aqui, e eu acho que isso é injusto. E daí eles processaram a Apple e eles perderam, tá? Só que uma das coisas que eles conseguiram foi, a Apple precisa deixar tu avisar as pessoas que elas podem ir para fora. A gente vai chegar mais longe com isso depois. Serviços de streaming, que nem eu disse, que nem Netflix, Twitch, Spotify, são afetados por isso, porque a Apple não deixa as pessoas assinarem fora, porque ela quer tirar esses 30%, né? Mesmo quando é serviço de inscrição, que nem a gente fala. E daí uma das coisas que o pessoal notou é que, assim, a Apple basicamente diz, a gente dá para vocês essa plataforma aqui, que é uma plataforma que tem segurança, privacidade, que tem esses usuários aqui que gostam de usar essa plataforma. E nada mais justo do que a gente tirar 30% de tudo que vocês fazem dentro da nossa plataforma. Só que existem outros tipos de aplicações, por exemplo, como a aplicação de banco, que a Apple não diz, eu quero 30% do que tu passa no teu banco. E daí começa a ficar um pouco estranho e difícil de passar pano para a Apple quando eles dizem assim, vocês são obrigados a usar nos usar como intermediário financeiro para todos esses tipos de aplicativos que a gente decidiu, streaming, jogos e tal. Vocês não podem mandar as pessoas para fora, vocês não podem ter seu próprio sistema de pagamentos aqui dentro, porque a gente manda, e a gente tem que ficar com 30%. Por isso que o pessoal está começando a dizer, isso aqui está cruzando a linha, a Apple está tendo práticas anticompetitivas bizarras. Vamos continuar aqui mais na história. A Apple também fez tratos específicos e desconto de taxas ou liberação dessa funcionalidade para alguns parceiros. E daí esse aí que é o problema. Aparentemente, fazer compras na Amazon por dentro, a Amazon tem seu próprio sistema de pagamentos dentro do aplicativo. Por quê? Porque a Amazon conversou com a Apple, sentou lá e fez isso. Aparentemente, o Netflix e outras coisas têm uma taxa menor quando tu faz a transação dentro da Apple, menor do que os 30%, sei lá, 10, 15, alguma coisa assim. Já o Spotify, não. O Spotify, a reclamação que ele fez lá é que, tipo assim, a minha taxa é enorme e a Apple tá discriminando as pessoas e a plataforma deles deveria ser aberta. E daí isso que levou a União Europeia a pegar e dizer assim, esse ecossistema é da Apple, a gente não vai, proibir, dizer que a Apple tem que tirar todas as taxas, tem que fazer assim, mas a Apple vai ter que deixar as pessoas acharem as plataformas fora e ela vai ter que permitir que tenha essas lojas alternativas. E daí foi isso que a União Europeia disse assim, nós estamos te regulamentando, a Apple tem que fazer. E daí a Apple meio, que a gente já falou no vídeo anterior que tinha sobre a União Europeia, a Apple meio que disse assim, eu vou fazer meio de um jeito aqui que vai na letra da lei ser verdade, mas que não vai resolver o problema de ninguém. E daí isso foi o dos problemas que a Apple, a União Europeia começou a dizer, beleza, eu acho que a gente vai ter que multar esses cornos e a gente vai ter que processar eles mais para eles entenderem. Aí, recentemente,
Daí eu disse aqui, né? A União Europeia deu uma dura na Apple. Recentemente, várias outras empresas se uniram para denunciar a Apple. Então, a Meta, né? Porque também tem altos problemas de inscrição e de propaganda de... Por exemplo, quando tu for usando o Facebook no iPhone e clicar naquele negócio de aumentar o alcance desse post pagando, a Apple também fica com 30%. Daí o Facebook diz, vocês estão pegando minha grana. Match Group é o Tinder, outro tipo de aplicativo que tem microtransação e que é um tipo de aplicativo diferente. X, o Elon Musk também, porque ele tá querendo tirar dinheiro de inscrição daquele Twitter Blue lá, daquela coisa dele. A Microsoft e o Spotify. E a Microsoft é um caso interessante, porque o que a Microsoft queria fazer era colocar um app na App Store que fazia o streaming dos joguinhos do Xbox Live lá, que é aquele serviço que tu baixa a imagem do jogo e só usa um controle para rodar o jogo à distância. E daí a Apple disse assim, isso aqui vai permitir que tu rode qualquer tipo de aplicativo dentro do iPhone meio que passando pela nossa loja. Vai fazer tu, usar um aplicativo que vai ser tipo uma gambiarra para tu usar aplicativos que a gente não disponibilizou na nossa loja. E daí, basicamente, a Apple proibiu que a Microsoft botasse esse app de streaming deles também, que seria uma coisa para a estratégia de negócio deles importantíssima para vender os joguinhos deles lá e tal, e o serviço da Xbox Live. Então, isso fez com que essas empresas começassem assim, quer saber, Apple? Agora é rinha de burguês. Boné da loja soberana lá, rinha de burguês. Agora é rinha de burguês, cara. Agora os burgueses vão brigar contigo e o que a gente vai fazer? A gente vai pedir pro Estado te processar. E daí, enfim, tá tendo um grande furdunço sobre essa história. E daí o Departamento de Justiça dos Estados Unidos processou a Apple. Então, assim, esse cara, eu gosto de acompanhar o canal dele. Ele é super fanboy da Apple. Ele é um cara que tem um vídeo famoso dele, que ele trabalhava na Twitch, ele falou sobre os problemas que tinha na Twitch e tal lá. Ele fez vários vídeos sobre isso, tá? Eu não curti muitos vídeos dele, mas eu recomendo ver. É o Theo Rants. Que é... Deixa eu escrever o nome dele aqui. Ele basicamente, assim, ele fez uma análise legal sobre esse caso aqui. Esse primeiro aqui é sobre quando todas as empresas denunciaram a Apple e se juntaram contra elas. E esse segundo aqui é sobre a Apple sendo processada pelo Departamento de Justiça, que nós já vamos chegar nisso. Mas eu não gostei meio que... Ele disse assim, eu acho que o governo, ele tá tentando regulamentar e criar leis para que a Apple haja de uma maneira específica, e eu acho, o que ele disse, que o governo teria que facilitar que as empresas que estão sendo lesadas pela Apple, em que a gente vai ver assim, aqui a Apple lesou uma empresa, como por exemplo o Spotify, a Fortnite e tal, tivesse uma maneira delas processarem a Apple. O que é bizarro desse take dele, mesmo que ele, por ele ser um Apple fanboy e tal, eu acho que ele é até bem justo nas análises que ele faz ali. É que nem eu, assim, pegar e criticar pra caralho o Linux. Eu sou super fanboy de Linux e tal, então seria um grande esforço pra mim, né? Criticar o comunismo também. Eu sou um fã de Linux e comunismo. Mas o grande problema que ele tá ignorando é que só um poder de governo conseguiria fazer isso contra a Apple, sabe? E é bom que, a União Europeia esteja se metendo, porque no caso eu já falei, assim, tem um problema muito grande do governo dos Estados Unidos, tentar fazer a Apple ser boazinha e tal, porque na realidade a Apple é uma parte gigante do PIB dos Estados Unidos. É uma empresa, é uma das joias da coroa do capitalismo dos Estados Unidos. Então é óbvio que o Departamento de Justiça meio que não vai super regular elas e tal. Então, assim, é briga de burguês, é briga entre países imperialistas, mas no final é assim, vamos só fazer o capitalismo não ser tão monopolista, vamos fazer o capitalismo não acabar com a inovação, que é o que o Theo fica falando, assim, seria legal se a Apple parasse de usar a sua vantagem competitiva para acabar com a competição. Beleza, querido, bem-vindo ao capitalismo, bem-vindo a exatamente o que acontece sempre que uma empresa fica grande demais e usa sua posição como monopolista. Eu vou resumir um pouco o caso do DOJ contra a Apple e daí tem os links aqui que vocês podem procurar de novo. O Departamento de Justiça disse que assim, os problemas que a gente tem com a Apple, eu não coloquei aqui, mas uma das coisas que ele fala, porque eles têm 65% do mercado de telefones nos Estados Unidos, eles têm uma posição monopolista. A resposta da Apple que ela diz assim, mas no mundo é 20%, 65% nem é tanto,
Foda-se isso, a Apple disse isso em resposta, né? Mas então ele disse, a Apple tem feito o quê? Bloqueado a interoperabilidade com super apps, que é um negócio que o pessoal chama, tipo, por exemplo, o WeChat seria, mas eu acho que vários países têm isso, que seriam aplicativos que te permitem fazer pagamentos, mandar mensagens, botar notificações, todo esse tipo de coisa, que diz esse processo, e isso é uma das coisas que o Tio ali não gostou, que ele não cita casos específicos e tal, mas diz esse processo que o iOS tenta deixar a interoperabilidade com isso difícil para dificultar que as pessoas migrem, por exemplo, para um Android usando esse tipo de app ou esse tipo de coisa e fiquem mais integrados o possível com o ambiente iOS, não consigam sair. Bloqueando modalidades inteiras de aplicativo como streaming de jogos, que é o que eu falei ali, que eles basicamente só porque eles não querem que possa ter streaming de jogos e dizer isso aqui não vai rolar na nossa plataforma. Sabotando protocolos abertos como as mensagens de SMS. O Tio, no vídeo dele, fala uma coisa que é interessante, que ele diz assim, o protocolo SMS aberto que o Google tem, ele não é tão aberto e ele não é um bom protocolo, assim. E hoje ele diz que o Google acusa a Apple de não usar isso no Messenger deles, mas que na realidade o Google só está tentando, assim, adotem o meu protocolo que é melhor do que o deles, daí o Google teria controle sobre isso. Não sei muito sobre essa história, mas isso tá lá no processo e tal, e de novo, assim, ele pode estar certo. A gente já falou várias vezes sobre como não... isso aqui é meio que uma briga de burguês, entendeu? O Google só tá querendo, tipo, tirar mais vantagem do que a Apple, meio que o Google não tá querendo ser bonzinho e ser a empresa que vai libertar o mundo da Apple malvada, beleza. Limitando a funcionalidade de smartwatches e carteiras digitais de terceiros. Então, o que o pessoal fala também é que, assim, a Apple tem uma integração com smartwatches de outras marcas e tal, mas eles todos funcionam muito mal com o negócio deles e os que não são da marca deles, isso também seria anticompetitivo e tal. O pessoal disse que esse caso tem ecos de quando a Microsoft também foi processada pelo Departamento de Justiça, vocês já lembram, a gente já falou algumas vezes aqui na live. A resposta da Apple sobre isso, tá? A resposta da Apple foi exatamente isso que eles disseram. Eles disseram, a gente é foda, a gente tá só pela inovação, cara. Vocês querem impedir a gente de inovar. E vocês querem que a gente fique igual a esse lixo que se chama Android. Mas enfim, a resposta da Apple foi basicamente isso. Eles disseram assim, ó, tudo que a gente faz é porque a gente é o melhor produto. Tudo que a gente faz é porque a gente acredita que isso é melhor para inovação. Tudo que a gente faz é porque o nosso ambiente ele é totalmente integrado e a gente quer ter total controle sobre a experiência do usuário para que ela seja o mais privada e o melhor possível. O que vocês estão querendo é que a gente seja mais parecido com o Android, vocês estão querendo impor de cima para baixo uma maneira pra gente ser, ao invés de deixar a gente inovar. É basicamente essa a resposta da Apple. O que não deixa de ser verdade, entendeu? Porque assim, tipo, beleza, a Apple, ela tá, tipo, fazendo tudo que ela quer e às vezes isso vai criar coisas legais, mas várias vezes isso cria práticas anticompetitivas, isso cria situações que são piores pra todo mundo, ou até são situações que são ineficientes pra algumas indústrias e tal. Ela tá pegando e competindo dessa maneira, na realidade ela tá, talvez, destruindo a inovação em outros campos, entendeu? Mas... de novo, eu acho que é interessante, eu sou o comunistão aqui, eu não tô chegando aqui dizendo, a Apple é do mal, a Google é boazinha, a Epic é boazinha e tal. Eu tô dizendo, não, na realidade, todas elas estão defendendo seus próprios interesses e tal. E os próprios estados têm essa coisa, assim, defendendo os interesses da União Europeia, defendendo os interesses dos Estados Unidos, tentando talvez regulamentar o mercado para que a competição funcione um pouco melhor, para defender o direito dos consumidores, mas às vezes eles vão estar regulamentando para que, por exemplo, a Apple possa penetrar melhor no mercado de outros países, esse tipo de coisa. Então é complicado, mas acho que eu dei um resumo legal da história para vocês tentarem entender mais ou menos o que está acontecendo. Gostaram? Vamos ler o chat. Fiquei triste que saber que a Disney comprou boa parte de Fortnite está relacionado com isso. Acho que não. Acho que já estava acontecendo antes. A gente falou algumas vezes sobre isso aqui na live. Mas sim, acho que a Disney comprou a Epic fez layoff e tal, todas essas coisas eu não lembro direito. Agora que eu entendi, né? De uma thumb pra outra ele deu uma envelhecida. Esse aqui é o Tim Apple, se vocês não sabem, CEO da Apple. Exemplificar um modo de produção digital. Eu acho legal que é tipo... nós ainda vamos trazer, eu quero trazer mais pra frente um negócio sobre o marco legal dos games. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa história foi ver nerdolas de games que são a favor do livre mercado e a favor da livre competição e contra a política, contra a interferência do Estado, todo esse tipo de coisa, olhando para uma regulamentação que manda uma indústria agir de uma maneira específica, dá subsídios para uma indústria,
cria as condições para que a indústria seja competitiva, olhando para uma legislação e dizendo: por que o Estado não faz mais isso? Por que o Estado não legisla para fazer coisas boas? E eu quero trazer o marco legal dos games pra gente discutir um pouco mais sobre isso, porque eu achei que foi exatamente isso que tu falou. O Nerdola, ele olhou pra tecnologia e pra política e disse assim: quer dizer que a gente podia fazer isso? Quer dizer que a gente podia legislar em favor da nossa indústria? Notem que eu tô falando do capitalismo, né? Legislar em favor de ajudar a nossa indústria, porque o marco legal dos games, pra quem não sabe, foi um negócio mais pra ajudar a fomentar a indústria de jogos no Brasil e tal. Ainda tem que fazer uma análise melhor sobre isso e tal, mas é interessante, sabe? E eu acho que esses casos também são importantes. Às vezes tu pega o pessoal do software livre, que é meio liberal das ideias e tal, o pessoal da tecnologia, que é meio liberalzão, ANCAP e tal, e daí eles olham a Apple fazendo isso e eles tipo, qual é, meu? Mas a Apple tá acabando com a inovação. Eles estão destruindo a competição deles. O Estado tem que fazer alguma coisa. E daí o cara vira, tá ligado? Defensor da intervenção estatal. Então eu acho que é interessante. Por isso que eu sou comunista, né? Porque a nossa análise é muito melhor, a gente é inteligente, a gente entende tudo, a gente nunca erra nada, por isso. Mas é isso aí, gente. Vamos acabar aqui a live que eu preciso sair. Amo todos vocês. Não tem raid no YouTube, então eu aconselho vocês a acharem um canal comunista aí e darem likes neles, deixarem comentários. Coloquem comentários e likes aqui. Um beijão. Amo vocês, camaradas.